inciso 11, e o próprio direito, a própria Constituição, além de prever o direito, ela prevê as exceções. A primeira, em caso de flagrante delito. A segunda hipótese, em caso de desastre. A terceira hipótese, para prestar socorro. Essas três exceções, elas acontecem a qualquer hora, do dia ou da noite. Então, se o sujeito tem flagrante delito e correu, fugiu, escondeu dentro de casa, pode ser de madrugada, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde, qualquer hora. A polícia não precisa de autorização do morador para entrar na casa e fazer a prisão desse sujeito. No caso de desastre, a mesma coisa, e para prestar socorro, a mesma coisa. Qualquer hora do dia ou da noite. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a quarta exceção, que a casa pode ser, o domicílio pode ser violado sem o consentimento do morador. Eu vou colocar até numa cor diferente aqui. Por determinação judicial, que deverá ser cumprida durante o dia. Essa quarta exceção prevista na Constituição, o domicílio pode ser violado por determinação judicial para cumprir o mandado de busca e apreensão, desde que essa determinação seja cumprida durante o dia. Tá, mas o que a jurisprudência, o que a doutrina entende por dia? Gente, o que prevalece é esse primeiro critério aqui, ó, chamado de critério cronológico. Isso aqui prevalece no âmbito do STJ, no âmbito do STF, é esse critério que prevalece. Dia é o intervalo compreendido entre as 6 horas e 18 horas. Esse é o critério que prevalece. Então, Rebeca, respondendo a sua pergunta, se houver uma forma de provar, né, vamos imaginar que o prédio tem um circuito interno de TV, e aí essas câmeras tenham registrado a entrada da polícia às 5h30 da manhã. É bem provável que esse mandado de busca e apreensão seja considerado ilegal. Porque o critério que prevalece hoje na jurisprudência, do STF, do STJ, dos tribunais de justiça, é esse. De que dia é o período compreendido entre as 6 da manhã e as 18 horas. Então, tem-se para cumprir o mandado de busca e apreensão, a ordem judicial deverá ser cumprida das 6 às 18. Pronto. Simples assim. Agora, vem ganhando força no segundo critério, que é justamente com base nessa interpretação do que diz a Constituição. Olha, tem que ser cumprido durante o dia.
Durante o horário de verão, a depender da região, do país, 6 horas da manhã pode estar à noite. E às 18 horas ou às 19 horas pode estar de dia ainda. 18h30 está de dia. 19 horas está durante o dia ainda, está de sol alto. E aí por que não poderia cumprir nesse horário? Então vem ganhando força um segundo critério, chamado de critério astrofísico. Critério astrofísico. Olha que conceito bonito de dia. Olha que conceito bonito. De coisa para você escrever no cartão para mandar para a namorada. De mandar Não existe isso mais, né? Não mais... Hoje, mal a mensagenzinha no WhatsApp. Desculpa minha forma antiquada, né? Porque eu sou mais antigo. Né? Mas olha que coisa bonita para você poder escrever numa mensagem do WhatsApp e mandar para a crush ou para o crush. Aí, ó. Critério astrofísico. Olha o conceito de dia. Dia é o período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. Olha só. Fala só, olha, você faz o meu período compreendido entre a aurora e o crepúsculo mais feliz. Olha que coisa bonita para você poder escrever na mensagem. Olha isso. O conceito de dia para o critério astrofísico. Período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. Que coisa bonita. Então, esse critério vem ganhando força, mas, na prática, qual que prevalece? Esse aqui, ó. Como é que o verde e amarelo ficou bom? Ó. Agora o hexa vem mesmo. Usando o slide aqui, verde e amarelo. Olha só. Esse é o que prevalece. É muito mais fácil de se aferir. Por que é muito mais fácil? O boletim de ocorrência, não sei se vocês já viram um boletim de ocorrência, mas ele tem lá o horário do cumprimento de diligência, o horário da hora, né, o horário em que aconteceu o crime, que aconteceu o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, por exemplo, se o policial militar cair na bobeira de colocar lá 5h30 no boletim de ocorrência que cumpriu o mandado de busca e apreensão, a chance de invalidar esse mandado de busca e apreensão, essa diligência, essa prova, é muito grande. Porque esse ainda é o critério que prevalece na jurisprudência. Cumpriu o mandado de busca e apreensão antes das 6 da manhã ou depois das 18 horas, provavelmente esse cumprimento da busca e apreensão vai ser considerada ilegal. Mas o critério que vem ganhando força é esse critério bonitinho, do critério astrofísico, que fala que o dia é o período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. Então, se está com a luz do dia, pode cumprir o mandado de busca. Pode ser 18h30, 19 horas, 5h30, 5 horas, não tem problema. Mas a dificuldade desse segundo critério, por isso que ele não prevalece, é a dificuldade de provar isso. Olha, como que às 5h15 da manhã estava de dia? Como é que prova isso? Então, por isso que esse primeiro critério ainda prevalece. Então, tem que ficar atento a esse horário aqui. Ó. Você, na condição de policial, de delegado da Polícia Federal, você, na condição de delegado da Polícia Federal, vai cumprir o mandado de busca e apreensão, fica atento a esse horário. Beleza? Bom, e aí existe uma quinta exceção. Trabalhamos com 4 exceções. Pode ser violado o domicílio em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro, por determinação judicial desde que seja cumprida durante o dia. E existe uma quinta exceção. Essa quinta exceção não está escrita
na Constituição, ela está escrita na Lei 13.301 de 2016. Então, essa hipótese, olha, está aqui no artigo 1º da 13.301, que fala o seguinte: na situação de iminente perigo à saúde pública, pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde, do SUS, de âmbito federal, estadual, distrital e municipal, fica autorizada a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças causadas pelos referidos vírus, nos termos da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas aplicáveis enquanto perdurar a emergência em saúde pública e importância nacional. Parágrafo 1º. As medidas, entre as medidas que podem ser determinadas e executadas para a contenção das doenças causadas pelos vírus de que trata o caput, destacam-se: medida adotada, ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente público regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças. Tá vendo? Então, existe uma quinta exceção que não está prevista na Constituição Federal, por isso é importante a gente ficar atento a ela, que é a hipótese de agente de saúde, né, que integra o Sistema Único de Saúde, poder ingressar de forma forçada na residência das pessoas para poder fazer o controle do Aedes aegypti, né, para evitar a propagação de doenças como a dengue, chikungunya e zika. Beleza? Então, ficar atento a isso. Outro detalhe, pode ser qualquer hora do dia ou da noite? Não. Da mesma forma que, por determinação judicial, só pode ser cumprida durante o dia, esse ingresso forçado, no caso de contenção de epidemia de dengue, de chikungunya e de zika, somente também durante o dia, certo? Então, ficar muito atento, porque são 5 exceções e não somente 4 que estão escritas no inciso 11 do artigo 5º da Constituição. Ficar esperto nessa quinta exceção à inviolabilidade do domicílio. O artigo 5º, inciso 11, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo. É só a casa onde o sujeito mora? Não. Nós vamos buscar o conceito de casa, que está lá no artigo 5º, inciso 11, lá no Código Penal. É um conceito muito mais abrangente. Vai englobar muito mais coisa do que somente o lugar onde a pessoa mora, né, do que a casa, domicílio da pessoa. É muito mais abrangente esse conceito. E outro detalhe, né, aprendam uma técnica de interpretação constitucional quando o assunto for direitos fundamentais. Nós não podemos fazer uma interpretação restritiva. Quando o assunto é direitos fundamentais, a interpretação tem que ser sempre extensiva, buscando a maior proteção jurídica possível, buscando a maior amplitude do direito fundamental. Então, com base nisso, o conceito de casa previsto, o conceito do termo casa, previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, está lá no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Penal. Porque o artigo 150, ele trata do crime de invasão de domicílio. É crime. É fora as 5 hipóteses, 4 previstas na Constituição e 1 prevista na lei ordinária. Aí o Código Penal fala que a expressão casa compreende. Qual que é o conceito de casa? Inciso 1. Qualquer compartimento habitado. Então, se o sujeito mora num barraco debaixo do viaduto, aquele barraco debaixo do viaduto
é a casa dele. Para cumprir um mandado de busca e apreensão dentro do barraco, precisa de ordem judicial. Precisa de ordem judicial. Se ele não estiver em flagrante delito, se não for para prestar socorro e nem para em caso de desastre, é necessária uma ordem judicial para que seja cumprida uma busca e apreensão dentro do barraco que está debaixo do viaduto. Certo? Porque é um compartimento habitado, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Então, considera-se casa qualquer compartimento habitado. Aposento ocupado de habitação coletiva. Pensão. O sujeito mora numa pensão, essa pensão é a casa dele. Para poder cumprir o mandado de busca e apreensão, vai precisar de ordem judicial. Certo? E olha o inciso 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Estabelecimento comercial goza da proteção de inviolabilidade do domicílio? Sim. Estabelecimento comercial goza da proteção da inviolabilidade do domicílio. E não é casa. Né? Casa é um lugar que a gente mora. Aí imagina que você tem uma loja. Não tem jeito. Pode invadir lá a sua loja e cumprir um mandado de busca e apreensão lá sem ordem judicial, cumprir uma busca, né? Porque aí não tem mandado. Cumprir uma busca e apreensão na sua loja, realizar uma busca e apreensão na sua loja sem mandado judicial, a sua loja, o seu estabelecimento comercial, ele goza da mesma proteção que a sua casa. Mas aí tem um detalhe que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ficar esperto aqui, ó. Compartimento não aberto ao público. Tem um exemplo aqui para ficar mais claro, ó. Aqui, ó, tem a planta de uma lanchonete. Aqui está a planta da lanchonete. A mesinha aqui, a mesinha no outro cantinho. Aqui está o balcão. E aí eu pergunto para vocês. Nesse espaço aqui, ó, que eu estou desenhando. Ó, nesse espaço aqui, ó. Qualquer um pode entrar. Aqui a porta está aberta. Qualquer pessoa, qualquer cliente, qualquer freguês pode entrar e transitar aqui, ó. E aí? A polícia, né, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa lanchonete seja fachada apenas e o sujeito está traficando drogas e ele esconde as drogas nessas caixetinhas aqui, ó. A droga fica escondida aqui, ó. Aí a polícia chega, vai cumprir uma busca e apreensão. Né? Não existe nem mandado, não existe ordem judicial, não. A polícia vai fazer, né, uma busca no imóvel à procura de droga. E aí a polícia descobre que a droga estava sendo armazenada nessas caixinhas ali. Essa busca e apreensão ela é ilegal porque não tinha mandado judicial? Não, não é ilegal, não. Porque toda pessoa que entrasse aqui nessa lanchonete tem acesso a todo esse espaço aqui, ó. Então não há necessidade de mandado de busca e apreensão, de ordem judicial, para se realizar busca no local que é aberto ao público. Se qualquer cliente tem acesso, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal também tem acesso sem ordem judicial. Então é esse ponto aqui, ó. Então é esse ponto, ó. Compartimento não aberto ao público. O compartimento aberto ao público não precisa
de ordem judicial. Agora, vou imaginar o seguinte, o dono da lanchonete guardava a droga aqui, ó. Os clientes têm acesso a essa área atrás do balcão? Todo mundo pode chegar aqui e transitar aqui atrás do balcão? Não. Atrás do balcão aqui, geralmente ficam o proprietário, os funcionários do estabelecimento. Então, olha só. A ordem judicial, o mandado de busca e apreensão seria necessário para poder se averiguar esse espaço aqui, ó. Tudo que estivesse aqui, ó, debaixo da pia, aqui debaixo desse balcão. Então, tudo que está aqui dentro desse espaço, para poder se fazer uma busca, seria necessária ordem judicial, que deve ser cumprida durante o dia. Ah, mas essa lanchonete só funciona das 18 às 22 horas. Não tem problema, o mandado de busca e apreensão tem que ser cumprido das 6 às 18. Ele não pode ser cumprido durante o horário de funcionamento se a lanchonete funciona só no período noturno. Certo? Então, quando se trata de estabelecimento comercial, ele goza da mesma proteção que a casa em relação à inviolabilidade de domicílio. Porém, no estabelecimento comercial, o local que é aberto ao público não tem essa inviolabilidade. Se qualquer pessoa, se qualquer cliente, qualquer pessoa entra e transita nesse espaço, então não goza de inviolabilidade. Agora, os locais que são restritos aos funcionários, aos proprietários, aí, para ter acesso a esses locais, seria necessário o mandado de busca e apreensão. Rebeca, para qualquer propriedade privada. Qualquer propriedade. Certo? Agora, existem algumas discussões, que são as seguintes, ó. O Código Penal vem e fala, qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Então, o estabelecimento comercial, o escritório, está tudo aqui, ó. Escritório de advocacia, escritório, consultório, estabelecimento comercial em geral. Então está tudo aí no 150, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Agora, o grande problema é o seguinte. Motorhome. Para poder fazer uma busca dentro de um motorhome, é necessária decisão judicial? E para fazer uma busca na boleia de um caminhão, é necessária autorização judicial? O detalhe é o seguinte. São duas situações diferentes. Uma coisa, o motorhome, o sujeito necessariamente vai utilizar para poder dormir, vai utilizar como casa. Então, para o motorhome, para o trailer, de forma geral aqui, ó, seria necessária a busca, ou melhor, seria necessária a autorização judicial. Agora, a boleia do caminhão já é uma situação mais complicada pelo seguinte. Imagine que o sujeito, ele está na área de um posto, ele é caminhoneiro, ele está na área de um posto, e ele dorme na boleia do caminhão. E aí, ele está parado nessa área do posto de combustível, e existe uma suspeita de que ele possa estar utilizando ali a cabine do caminhão para poder guardar a arma de fogo. Então, para poder fazer uma busca no interior do caminhão, que está estacionado dentro da área de um posto de combustível, está lá parado.
para poder fazer essa busca dentro desse caminhão estacionado, parado, seria necessária uma determinação judicial, que deveria ser cumprida durante o dia. Por quê? Porque, olha só, se o Código Penal fala que qualquer compartimento habitado goza da proteção de casa, né, se equipara à casa, aqui, ó, se o sujeito está parado num posto de combustível, o caminhão não está rodando, está lá parado, estacionado, e já tem 3 noites que ele está dormindo lá na boleia, na cabine do caminhão, esse compartimento se equipara à casa, e, portanto, seria necessária uma determinação judicial para que se fizesse uma busca dentro da cabine do caminhão. Agora, o grande problema é o seguinte, o que acontece na prática é que o sujeito está conduzindo o caminhão na rodovia, é parado numa blitz, e aí a polícia quer fazer uma busca dentro da cabine, e ele fala assim, opa, cadê o mandado? Eu moro aqui dentro, essa aqui é minha casa. Tem mais de 30 dias que eu estou longe da minha casa, e eu moro aqui nesse caminhão, a cabine do caminhão é a minha casa, cadê o mandado? Eu entendo das leis, eu sei dos meus direitos, e cadê o mandado? Não é necessário mandado. Se o caminhão está em trânsito, e ele é parado numa blitz, e existe fundada, suspeita, é a mesma coisa da busca pessoal. Né? Quem já tomou aí um baculejo, quem já tomou a busca pessoal da polícia, o que basta para se realizar uma busca pessoal? Precisa de mandado? Não precisa. Precisa-se de fundada suspeita da prática de um crime. Né? Se você está andando num bairro mais afastado, à noite, local escuro, está sozinho na rua, se você dá o azar de topar com a viatura da polícia, provavelmente você é um candidato forte a tomar o famoso baculejo, né? A ser submetido a uma busca pessoal. Então, a mesma coisa para essa busca realizada na cabine do caminhão. Ou então é o viajante que, né, trabalha no carro e que dorme dentro do carro. Se ele está em trânsito com o carro, é parado numa blitz, se existe uma fundada suspeita de que ele possa estar guardando arma, documentos, drogas, algo que configure a prática de um crime, não há a necessidade de determinação judicial para que essa busca seja cumprida. Agora, se a cabine do caminhão está muito mais para casa do que para veículo, aí seria necessária essa determinação judicial. O sujeito está parado na área do posto há 3 dias, ele está dormindo na cabine do caminhão, né, o suporte dele ali para sentar, para descansar, para dormir, é a cabine do caminhão. E ele está paradinho ali há 2 dias, né, então seria necessário, para poder se cumprir essa busca, seria necessária a determinação judicial. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque uma das exceções à inviolabilidade do domicílio, seja a boleia do caminhão, seja o motorhome, seja a casa, seja o estabelecimento comercial, é o estado de flagrância da prática de delito. Então, se o sujeito está guardando droga dentro do caminhão, se o sujeito tem uma arma de fogo, sem porte de arma, né, sem autorização, se ele tem uma arma de fogo dentro do caminhão, dentro do motorhome, dentro do estabelecimento comercial, se a polícia, ainda que seja durante a noite, invade para fazer uma busca e consegue apreender essa arma de fogo, aí não vai falar, a apreensão é ilícita, porque foi sem autorização judicial. Mas peraí, estava em flagrante. Guardar arma de fogo sem autorização é prática de crime de posse, né, ou porte, a depender do caso, irregular de arma de fogo. É flagrante. Droga, guardar droga, a mesma coisa. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque a jurisprudência é tranquila, no sentido de que nos crimes permanentes, né, guardar arma de fogo, guardar droga, vai se configurar ali um estado de flagrância. Certo? O grande problema é o seguinte. Então você está dizendo que a polícia, para invadir a casa de uma pessoa, ela não precisa de mandado. Se essa pessoa estiver guardando droga
estiver guardando arma, se ela estiver em flagrante delito, e desde que haja fundada suspeita, não precisa de mandado. Isso pode acontecer durante a noite, durante a madrugada, que não vai precisar de mandado. Porque quem entra na primeira exceção, que é o estado de flagrância da prática de um delito. Certo? Então, muita atenção com isso, porque às vezes a gente fica preso à análise somente em relação à necessidade de determinação judicial que tem que ser cumprida durante o dia e esquece da situação mais comum, que é a prática de crime, né? O estado de flagrância pela prática de delito. Então, com relação aos veículos, né, tem essa particularidade. Se tiver em trânsito, não vai gozar dessa proteção de casa. Ó, recurso no habeas corpus, 117 e 767 do Supremo Tribunal Federal. As apreensões de documentos no interior de veículos automotores, por constituírem hipótese de busca pessoal, caracterizada pela inspeção do corpo, das vestes, de objetos e de veículos não destinados à habitação do indivíduo, dispensam autorização judicial quando houver fundada suspeita de que neles estão ocultados elementos necessários à elucidação dos fatos investigados. A teor do disposto no artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, ó, o próprio Supremo Tribunal Federal confirma essa ideia. Então, encerramos essa parte do direito à privacidade. E o próximo direito que nós vamos estudar agora, né, nós já temos aqui meia hora. Ô, gente, e após a aula eu vou disponibilizar para vocês, eu esqueci de disponibilizar o slide da aula de hoje. Então, depois da aula eu vou disponibilizar o nosso material do Classroom para a gente poder, vocês poderem acompanhar. Que aí vai ser o material que a gente vai utilizar agora nas próximas aulas. Deixa eu achar ele aqui primeiro. Isso. Então, a partir de agora, ó, lembrando, fazendo aqui uma revisão rapidinho. A gente já estudou o direito à vida, o direito à igualdade e o direito à privacidade. Próximo direito a ser estudado agora é o direito à liberdade e depois, né, o último direito desses direitos individuais do artigo 5º, o direito à propriedade. E vamos falar também do direito à segurança jurídica. Tem vários tópicos para a gente poder abordar nisso também. Então, ó, então falta liberdade, que a gente vai começar hoje, propriedade e segurança jurídica. Já vimos vida, igualdade e privacidade. Deixa eu compartilhar com vocês, então, esse aqui, ó.
Agora sim. Ó, então, próximo assunto, esse aqui, ó. Nós vamos estudar o direito à liberdade, também previsto aí no caput do artigo 5º da Constituição, e especificado em vários incisos desse artigo 5º. De início, né, nós vamos tratar, aqui para ser mais claro, quando a gente fala em direito à liberdade, né, o primeiro direito, a primeira noção de liberdade que vem à cabeça da gente é a liberdade de locomoção, é o direito de ir e vir. Esse aí, quando fala em liberdade, a gente lembra do direito de ir e vir. Mas o direito à liberdade não se resume apenas, o direito constitucional à liberdade não se resume apenas ao direito de liberdade de locomoção. Nós vamos tratar, lógico, a liberdade de locomoção, mas nós vamos falar também da liberdade de manifestação do pensamento e da liberdade de crença, consciência e culto. Então, olha, nós vamos estudar a liberdade em 3 viés diferentes. Primeiro, liberdade de locomoção, liberdade de manifestação do pensamento e liberdade de consciência, crença e culto. E aí nós vamos trabalhar também dentro, né, da liberdade de crença, a liberdade religiosa. Certo? Então, para a gente começar o estudo aqui do direito à liberdade, nós vamos começar pelo mais comum. Porque enquanto muitas pessoas gritam... Isso, depois a gente volta, porque o vídeo ele é específico sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Então, olha, lembrando do texto do artigo 5º da Constituição, ele fala expressamente que todos têm direito à liberdade. E aí não restringe. Então, você não pode falar que essa liberdade que está aqui é somente a liberdade de locomoção. Não é, porque a Constituição não quis restringir. Onde a Constituição não restringiu, você, intérprete, não pode restringir. Por quê? Porque eu estou diante de um direito fundamental. Então, a liberdade de locomoção, artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, por que nos termos da lei? Porque para alguns estrangeiros entrarem no território nacional, é necessário o visto. Então, o sujeito tem que conseguir o visto para poder entrar aqui no território nacional, em algumas situações, raras situações. Então, qualquer pessoa pode, no território nacional, entrar no território nacional, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, esse é o famoso direito constitucional, né? Direito de ir, vir e permanecer. Esse é o direito de liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção. E aí a própria Constituição faz a ressalva, em tempo de paz. Se tiver decretada a guerra, a coisa muda de figura. E o inciso 61 vai falar, olha, que ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, chamada de mandado de prisão. Então, ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo a não ser nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Por quê? No caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, o sujeito pode ser preso sem mandado judicial de prisão
e sem estar em flagrante delito. As instituições militares, elas se organizam com base em dois pilares, hierarquia e disciplina. Então, com base nesses dois pilares constitucionalmente previstos, a própria Constituição prevê isso, portanto, a própria Constituição fala, olha, para se manter a hierarquia e a disciplina, pode ser que haja a necessidade de limitar a liberdade de algum militar, né, de limitar a liberdade de algum militar quando houver a prática de uma transgressão militar, um ato de indisciplina, ou quando há a prática de um crime propriamente militar. De forma bem simples, crime propriamente militar é um crime que só pode ser praticado por militar. Em alguns delitos, existe a possibilidade de um civil ser coautor do crime, né, que seria praticado pelo militar. Agora, crimes propriamente militares, somente o militar pode praticar. O civil não conseguiria ajudá-lo a praticar o crime. Então, nessas hipóteses, não seria necessária a ordem de prisão, ou não seria necessário o militar estar em flagrante delito para poder ter a sua liberdade limitada. Agora, exceções constitucionais aqui, ó. A própria liberação. Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1. O 136 fala do estado de defesa. Olha aí, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Para que serve? Para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, o estado de defesa pode ser decretado nessas hipóteses. De 88 para cá, né, desde a vigência da Constituição Federal, nunca aconteceu. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada por executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, é uma exceção, porque pode o sujeito ter a liberdade limitada por ato do chamado executor da medida por crime contra o Estado. Aí não tem mandado de prisão e ele não precisa estar em flagrante delito. O que é crime contra o Estado? É o que vai ficar definido no decreto presidencial que determina o estado de defesa. Certo? Nunca aconteceu, de 88 para cá, a decretação desse estado de defesa. Ele é possível para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou no caso de grave e iminente instabilidade institucional, quando atingida por calamidades de grandes proporções da natureza. Outra exceção constitucional, artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar, não mais o estado de defesa, mas o estado de sítio. Nos casos de, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, decretou o estado de defesa, não adiantou, avança para o estado de sítio, que é mais complicado ainda. Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Também, graças a Deus, de 88 para cá, nunca aconteceu. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. 139 da Constituição. Na vigência do estado de sítio,
decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Não vai existir aqui, ó, direito de ir e vir. Durante o estado de sítio, pode ser determinado, olha, as pessoas não podem sair do estado de Minas Gerais, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro está sendo atacado. Então não pode as pessoas saírem do estado de Minas Gerais. Fronteiras todas fechadas. Então há uma limitação constitucionalmente prevista à liberdade de locomoção. Então, gente, basicamente, sobre a liberdade de locomoção, é isso. A gente precisa saber que ó, a previsão no artigo 5º, inciso 15 e 61, que garantem, né, esses direitos de ir, vir e permanecer, e as exceções constitucionalmente previstas, artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1, e artigo 139, inciso 1, da própria Constituição Federal. Por quê? Ó, nós não vamos estudar a fundo agora o direito de liberdade de locomoção, porque nós vamos estudar lá no processo penal, né, as hipóteses de configuração do flagrante delito, hipóteses de decretação de prisão temporária, hipóteses de decretação de prisão preventiva, hipóteses em que haverá prisão para cumprimento de pena. Então nós vamos estudar isso aí com muito mais detalhe lá no processo penal. Então, por hora, no direito constitucional, nós precisamos saber o direito de liberdade de locomoção. Ele compreende o direito de ir, de vir e de permanecer, e existem essas duas exceções constitucionalmente previstas, né, 3 exceções, vamos assim dizer. No caso de transgressão militar, né, ou crime propriamente militar, a outra exceção, no caso da decretação do estado de defesa, e a terceira, no caso da decretação do estado de sítio. Patrícia, bem lembrado, né, uma discussão com relação à pandemia, o famoso lockdown, né, se seria possível a decretação desse lockdown, né, de impedir as pessoas de transitarem, de sair de uma cidade a outra. Olha, constitucionalmente previsto não haveria essa exceção. Né, o lockdown ele foi duramente criticado, né, nas cidades que ele foi determinado, né, foi duramente criticado por essa ausência de previsão normativa. Tá, mas aonde está escrito na Constituição, aonde está escrito na lei que pode ser decretado o lockdown, e aí eu estou proibido de sair da minha cidade, eu estou proibido de sair da minha cidade para ir para uma outra cidade, eu sair do meu estado para ir para outro, eu não posso transitar na rua, né, o famoso toque de recolher. Então essas são as discussões, né, que a pandemia trouxe, justamente por essa ausência de regulamentação. Então, com base nisso, vários projetos de lei tramitam atualmente no Congresso para se autorizar o toque de recolher, o lockdown, em caso de pandemia, né, em caso de doenças infecto-contagiosas, em que haveria essa legitimidade. Porque a dificuldade, gente, de se decretar nessas medidas mais drásticas, de lockdown, de toque de recolher, foi justamente por ausência de uma normatividade segura, né, de uma previsão constitucional, porque não foi decretado estado de defesa, não foi decretado muito menos estado de sítio. Então, a própria Constituição não autorizou essas situações. Né, a própria Constituição não haveria... Ah, não, porque o 136, parágrafo 3º, inciso 1, autoriza. Ah, o 139, não é caso de estado de defesa e nem estado de sítio. Então, dada essa dificuldade, é que vários prefeitos, né, não decretaram essas medidas mais drásticas por falta dessa segurança normativa, né, de ter lá uma lei que pudesse dar esse amparo. Aqui, ó, vamos lá. São 3 exceções. Né, 3 exceções constitucionalmente previstas, que são a prática de transgressão militar ou crime propriamente militar, a decretação do estado de defesa, lá do 136, parágrafo 3º, inciso 1,
e a decretação do estado de sítio, lá do 139, inciso 1. Então, são as 3 exceções ao direito de liberdade de locomoção. Então, ok, o flagrante delito, né, e o mandado de prisão é o que... Aqui, ó, é o que a própria previsão no artigo 5º, inciso 61, já faz. Então, para ser preso, tem que ser em flagrante delito ou nos casos de mandado de prisão, né, por ordem escrita e fundamentada. Agora, afora isso, que é o comum, afora essas 2 hipóteses, que são as hipóteses mais comuns, né, a gente tem as 3 que costumam cair em prova que derruba a gente, porque a gente lembra só, ó, o sujeito foi flagrado praticando um crime, violação da liberdade de locomoção dele, vai preso, né, esteja preso. Ou então, ó, praticou um crime, está sendo investigado, um sujeito que apresenta periculosidade para a sociedade, então pede mandado de prisão preventiva dele para ele poder ser preso. Agora, fora essas 2 situações, né, então se a gente analisar as 2 como exceções também, são no total 5. Flagrante delito, mandado de prisão, né, ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial, transgressão militar ou prática de crime propriamente militar, estado de defesa, estado de sítio. Certo? Então, ficar atento a essas hipóteses aí. Bom, o próximo direito relacionado à liberdade que nós vamos estudar, nós vamos começar só hoje, né, é a liberdade de manifestação do pensamento. A tão falado ultimamente, liberdade de manifestação do pensamento, né, em meio a tanta fake news que a gente costuma ler, costuma receber. Então, olha, são direitos fundamentais que muitas vezes se colidem, e a Constituição, ela, né, isso aqui, qualquer discussão sobre fake news, lembrando que agora você é um cientista jurídico. O seu argumento é o argumento que tem que prevalecer, porque o seu argumento é técnico. Então, com relação à liberdade de manifestação de pensamento, com relação a fake news, com relação a entrar na rede social da pessoa e xingar a pessoa, e aprontar um monte de barbaridade lá na internet, no Facebook, no Instagram, pode fazer isso? Pode. A Constituição fala que você tem liberdade para expressar o seu pensamento e falar o que você pensa. Se você pensa coisa boa, se você pensa coisa ruim, se você quer xingar os outros, se você quer xingar a sogra, a Constituição te garante esse direito. A única coisa que a Constituição proíbe, olha aqui, de forma muito inteligente, a Constituição nossa é muito sensata, a Constituição é muito bem escrita, muito bem elaborada. Ó, a Constituição fala o seguinte, no artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento. Se você quer se manifestar, se você tem um posicionamento mais radical, né, se você não concorda com determinada legislação, com determinado comportamento de alguma pessoa, você tem toda a liberdade de se manifestar. A Constituição garante isso. O que a Constituição veda? O que a Constituição proíbe? Proíbe o anonimato. Tá vendo? Por que proíbe o anonimato? Porque, olha, se a pessoa, ao se manifestar, ao exercer o seu legítimo direito fundamental de manifestação do pensamento, se ela, ao exercer esse direito, ela exceder os limites jurídicos, éticos, morais desse direito e violar direitos de outras pessoas, violar a honra, violar a imagem das outras pessoas, a partir do momento que ela se identifica, a partir do momento que essa manifestação não é anônima, então é possível a responsabilização desse indivíduo. Você pode xingar quem você quiser na internet, mas a partir do momento que você faz isso de forma identificada, sem ser anônima,
Então é possível a sua identificação e, consequentemente, a sua responsabilização se você violou a honra, a imagem, a boa fama de qualquer pessoa. Certo? Ah, mas se o perfil é fake, ah, criou um perfil Batman lá no Instagram, criou um perfil Batman lá no Facebook, aí sim existe essa limitação ao exercício do direito de manifestação do pensamento e a tentativa, né, de uma investigação criminal, talvez, para identificar quem está por trás daquele perfil fake, para que a pessoa seja responsabilizada. Então, olha, não há possibilidade nenhuma de que um perfil fake, um perfil sem uma identificação, seja de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, possa conseguir juridicamente a autorização para poder se manifestar em rede social, em televisão, em qualquer lugar que seja. Então a Constituição fala, olha, é pressuposto para o exercício da liberdade de manifestação do pensamento que essa manifestação não seja anônima, que essa manifestação seja identificada. Perfeito. O anonimato, o grande problema do anonimato é esse, olha, é legítima a manifestação do pensamento, mas se a pessoa, ao se manifestar, violar a honra de outra pessoa, como que a gente vai buscar essa reparação do dano? Como que a gente vai fazer? Nós vamos responsabilizar quem? Então, por isso que a Constituição veda o anonimato. Porque se é anônimo, se eu não sei quem fez, da onde que veio, quem que está por trás disso, quem que eu vou responsabilizar? Ó, violou a honra da pessoa, fez uma postagem lá xingando uma determinada pessoa. Mas e aí? Como é que eu faço para identificar e para fazer a reparação do dano que foi provocado? Então, muito cuidado com isso. O argumento seu agora, quando o assunto for fake news, quando for discurso do ódio, você vai sempre falar assim, olha, a Constituição é muito clara, ela fala que nós temos o livre direito, nós temos a liberdade de nos manifestarmos, porém, que a Constituição veda é o anonimato. Desde que a pessoa se identifique, ela pode falar o que ela quiser, em qualquer lugar, na televisão, no rádio, na rede social, em qualquer lugar. Certo? Então, aqui, ó, tem um exemplo interessante, nós vamos parar por aqui, na próxima aula nós vamos analisar isso, com a chamada Marcha da Maconha. Então foram feitos vários movimentos, várias passeatas, em que se requeria a legalização do uso da maconha, para fins recreativos e para fins medicinais. Porque a maconha é considerada droga no Brasil, o porte da droga é considerado crime. O artigo 28 da 11.343. Então começaram a se fazer esses movimentos e se buscou, e até em alguns lugares, se conseguiu a proibição desses movimentos, com base aqui, ó, no artigo 286 do Código Penal e no artigo 287 também do Código Penal, que são dois crimes, o 286 é incitação ao crime e o 287 apologia de crime ou criminoso. O 286 é incitar publicamente a prática de crime. Então a pessoa fala, olha, legalize já, a maconha deve se autorizar o uso da maconha. Então estaria incitando as outras pessoas a praticarem um crime. Ou então, o 287, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. O que seria essa apologia? Depois que o crime já foi praticado, fala só, olha, não, deve usar maconha sim, deve seguir o exemplo das pessoas que usam maconha para fins recreativos, etc. Isso seria ilícito ou fazer esses movimentos de passeata, de reivindicação, isso seria lícito. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e, na próxima aula, nós vamos ver qual foi o desfecho desse conflito entre, de um lado, o crime de apologia ao crime, ou o crime de incitação à prática de crime, e do outro, a Marcha da Maconha, as manifestações, as passeatas para se discutir sobre a legalização do uso da maconha para fins medicinais e também recreativos.